Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, ouvir Deus falar ao nosso coração. Um privilégio poder partilhar da palavra de Deus com os irmãos. E eu já peço a você que abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós leremos alguns versos, dos versos 6 até o verso 9. Josué 1, de 6 até o 9. Quem achou, se coloque de pé para nós fazermos essa leitura. Josué 1, 6 até o 9. Peço que você preste bastante atenção, pois é a palavra de Deus para o nosso coração. Então vamos ler com reverência, preste bastante atenção em cada palavra, porque é Deus já falando ao nosso coração. Diz assim o texto: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, obrigado pelo privilégio da Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revela à Tua igreja, o Senhor fala ao nosso coração pela pregação da palavra, Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, toma-me em Tuas mãos. Ó Deus, eu sou necessitado, Senhor, eu preciso de Ti aqui, Deus. Então, Pai, toma-me em Tuas mãos e exalta o Teu nome, Deus. Faz Jesus conhecido aqui nesta noite, Deus. Faz Ele amado, faz Ele, ó Deus, reverenciado. E, ó Deus, fala profundamente ao coração da Tua igreja, Deus. É o Teu povo, ó Deus, sedento da Tua palavra. E eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar de forma especial aqui nesta noite, Deus. E ainda rogo a Ti, Deus, que o Senhor repreenda do nosso meio, ó Deus, toda e qualquer distração. Que tão somente, ó Deus, a palavra, Senhor, seja o centro deste momento. Que Cristo, ó Deus, possa ser enxergado. Ó Deus, que as escamas caiam nesta noite, Deus. E que haja salvação no nosso meio. E que haja, Senhor, um renovo espiritual. É nossa oração, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Coragem. Coragem é o tema desta noite. Coragem para mim, coragem para você, coragem para a IPG2, coragem para você em qualquer circunstância que você está vivendo. Coragem é a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Queridos, coragem verdadeira não é temperamento, não é autoconfiança e não é motivação humana. Não é o que você produz dentro de você. Coragem é o que Deus coloca dentro de nós. No site Portas Abertas, eu estava lendo uma história de um pastor chinês, Wang Yin. Ele é líder de uma igreja e ele foi preso juntamente com 100 cristãos lá na China. Só porque ele estava pregando o evangelho.
porque corajosamente ele estava pregando o evangelho. E o governo chinês o acusou de subversão ao Estado, e simplesmente por pregar o evangelho, ele pegou 9 anos de cadeia. Ele está preso hoje. Dias antes da sua prisão, que já era conhecida, ele já sabia que aquilo aconteceria, ele resolveu escrever uma carta intitulada Minha Declaração de Fé Desobediente. E no texto, de forma resumida, ele diz assim: eu não terei medo, porque Cristo governa a história. Eu não me calarei, porque a sua palavra é soberana. Eu não me desesperarei, porque Ele está comigo. Ao ser levado pela polícia, e ali naquele momento de euforia, de carregar e de colocar a algema e de sair empurrando, ele estava super tranquilo e aquilo chamou a atenção dos policiais. Hoje ele cumpre uma pena de 9 anos de prisão. E suas cartas continuam fortalecendo crentes ao redor do mundo. Porque a coragem dele não estava baseada nele, mas na promessa de Deus. Na promessa de que Cristo edifica a sua igreja, na palavra que ele pregava diante da ameaça e na presença de Jesus, que sabe que tem um poder maior do que do Estado. Josué se encontra diante do maior desafio da sua vida. Aqui nós estamos lendo o livro de Josué, o iniciozinho. E ele está diante do maior desafio da sua vida, que é assumir uma liderança antes tomada por Moisés, que agora morreu e que Josué estava tomando essa liderança. E ele tinha como objetivo entrar na terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido no passado e que agora, sob a liderança de Josué, o povo conquistaria. E Josué tinha um povo inteiro para conduzir para uma terra prometida. Enfrentar inimigos maiores do que o povo. Jericó, Ai, são povos extremamente habilidosos em guerra. E ainda tinha o problema da fidelidade espiritual do povo. Era esse desafio que Josué estava assumindo. Mas Deus o prepara. E Deus enche ele de coragem bíblica. E Deus o sustenta pelas suas mãos com a sua palavra. E Deus mostra a Josué que a coragem surge de 3 realidades espirituais. Deus mostra a Josué que a coragem bíblica, que a coragem, ela nasce de 3 realidades espirituais: promessa, palavra e presença. Promessa, palavra e presença. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Promessa, palavra e presença. Esses são os 3 pontos dessa noite. Coragem em 3 passos. Esse é o nosso tema. Em primeiro lugar, promessa, como você já disse. Esse é o fundamento da coragem. Eu queria pedir para você ler aí o verso 6. Leia para mim, por favor, o verso 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Podem ler, por favor. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Promessa, irmãos. Essa é a promessa de Deus para o seu servo Josué. Deus lhe faz uma promessa, Deus lhe recobra uma promessa feita aos seus antepassados, aos seus pais. A base da coragem não está em Josué, não é nos elogios àquele homem, mas a promessa de Deus a ele. A promessa irrevogável de Deus, porque uma vez que Deus faz promessa, ele não volta atrás. Coragem bíblica começa com a certeza de que Deus já decidiu o fim. E nós só vamos caminhar por ele. Em Cristo, todas as promessas se cumprem.
2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Meus queridos irmãos, nossa vitória, nossa salvação, nossa herança, elas já estão garantidas. Não é que talvez você vai chegar no final. Você chegará ao final pela promessa de Deus. Você tem essa promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem a promessa de Deus que Ele te chamou de filho e que Ele vai te sustentar nessa vida. Em 2021, uma missionária lá no Oriente Médio contou que após ser ameaçada, ela não fugiu, segundo ela, palavras dela. Se Deus me trouxe aqui com promessas, Ele não mudou de ideia. E ela enfrentou o medo da perseguição. E o que sustentou ela foi a certeza que Deus prometeu que Ele teria uma obra para cumprir através da vida dela lá naquele local. Agora, uma coisa importante. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. É agir baseado naquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus reservou para os seus. Crentes desanimam quando olham para o problema. Quando Pedro estava dentro do barco, ele olha para Jesus e fala: se é o Senhor, deixa eu ter contigo. E aí Jesus fala: vem, pode vir. E ele sai do barco, começa a andar sobre as águas. E ele olha para a tempestade, olha para as ondas, e ele começa a afundar. Mas o Senhor não deixa afundar, Ele pega pelas mãos e levanta e salva aquele homem. Porque a promessa é que nenhum se perderia. Das mãos dele ninguém se perde. Eu e você, nós não nos perderemos, porque o Senhor prometeu que Ele nos levaria até o fim. Famílias, casais, Deus prometeu sustento e graça dentro da sua casa. Deus prometeu sustentar e com a sua graça sustentar a sua família. Portanto, eduque os seus filhos na esperança de que Deus prometeu que se você ensinar os caminhos do Senhor para ele, ensinando logo no futuro, ele não se desviará dos caminhos de Deus. Você que é líder aqui na igreja, você que exerce alguma função de liderança, seja de qual for o ministério, seja de qual for a sociedade interna, ministrar é desafiador, mas Deus prometeu frutos por meio da palavra. Se você está aqui enfrentando crises financeiras, lembre-se da promessa da provisão e da fidelidade de Deus. Você precisa lembrar-se dessas promessas que Deus fez ao seu coração. Crentes lutando contra o pecado, a promessa de santificação é dada por Deus a nós, para nós não desistirmos, mas muito pelo contrário, nós nos fortalecermos na luta contra o pecado. Então, eu quero dizer a você, que chegou aqui desanimado, cansado, talvez desistindo do seu casamento, talvez desistindo da sua vida, talvez desistindo dos seus sonhos, talvez desistindo da vida cristã, há esperança para você. Não em você, mas na promessa de Deus para você. Há esperança porque Deus fez a promessa. Deus fez a promessa que sustentaria o seu povo. Queridos, além da promessa, o segundo passo é a palavra. A palavra é a formação da coragem. Então, o segundo passo é a palavra. Versos 7 e 8, eu vou pedir para a igreja ler. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler.
Amém. Quando a gente olha para o texto, nós percebemos que o segundo passo da coragem é a palavra de Deus. Qual é o conselho do próprio Deus para o seu servo Josué? Firme-se na palavra, guarde a palavra, ande na palavra, viva a palavra, esteja com a palavra, leia a palavra, não se desvie da palavra. Qual é a promessa de Deus? Qual é a fala de Deus? O que Deus tem para nós aqui nessa noite? Que nós devemos viver a palavra de Deus. Que nós devemos ler a palavra de Deus. Que ela deve ser a baliza da nossa vida. Que ela deve moldar o nosso coração, o nosso jeito de pensar. Coragem não é impulsividade. Coragem não é o que você forma dentro de você. Não é emocionalismo. Não é bravura da sua parte. É obedecer a palavra de Deus. Deus está ensinando a Josué que a verdadeira força vem de uma mente saturada da Escritura. E talvez essa é a resposta para você que está sem coragem. Sem coragem de orar. Sem coragem de ler a Escritura. Sem coragem de estar presente no culto. Talvez você está assistindo de casa porque perdeu a coragem. John Knox, pastor presbiteriano, enfrentou forte pressão da monarquia católica. Maria Tudor e depois Maria Stuart queriam que ele parasse de pregar sobre os abusos do Estado e da igreja oficial. Mas ele continuou firmemente a pregar a palavra. Mesmo ameaçado, pregava com ousadia. Uma frase dele que ficou extremamente conhecida é: se eu agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Sem Bíblia, queridos, não há coragem verdadeira. Sem Bíblia, você não resiste ao pecado. Sem Bíblia, você não consegue lutar nessa vida. Foi a forma que Deus escolheu, tanto para a salvação, como para a santificação do povo de Deus. Deus escolheu que a pregação da palavra é o instrumento pela qual a salvação acontece. Mas também escolheu que pela palavra nós somos santificados, ou seja, nós somos moldados e transformados como a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente pela palavra de Deus. É somente pela palavra que você vai entender quais são os conselhos de Deus para a sua vida. Qual é a vida que Deus quer que você viva. Adolescentes e jovens, só tem uma forma de você dizer não ao pecado. É você amando a palavra de Deus, mais do que a você mesmo. Mais do que aos seus próprios prazeres. Mais do que aos conselhos dos amigos e da televisão e dos youtubers e seja do que for. É você amar mais a Escritura. Casais, para ter um casamento fortalecido, não é viagem de final de ano. Não é Nordeste. Não é viagem para fora do país. Não é um café da manhã especial, não é um buquê de flores. Porque isso passa. Mas o que traz fortalecimento para um casamento é a palavra de Deus, que une dois pecadores, que têm consciência do próprio pecado e que amam mais a Cristo do que a si mesmo e começam a doar sua própria vida em favor do outro. Assim um casamento permanece firme e fiel a Deus. Homens, vocês homens, nós homens, um ministério forte. E o ministério, eu digo, a sua vida. Lá na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Ou você que é jovem, está aí na ansiedade de querer ter uma casa, ter família, construir família. Você só vai ter um ministério forte, uma vida forte, se ela estiver alicerçada na palavra de Deus. Porque senão você quebra. Não são técnicas. Não adianta subir montanha.
Não adianta separar tempo, pagar inscrição, ficar lá na montanha preso por dias e depois voltar, e depois volta a mesma luta contra o pecado. É somente pela palavra de Deus. É o único segredo para a vida do crente enfrentar o pecado e ter uma vida de coragem. Uma vida que vence para a glória de Deus, que vence o mundo. Mas é certo também que tem crentes cansados aqui. Cansados de lutar. Cansados porque o abatimento já tomou conta. Cansados porque a saúde está faltando. Cansados porque a luta dentro de casa está difícil demais. Criar os meninos está difícil demais. Educar os meninos na presença de Deus está difícil demais. A nós, a todos que estão cansados, a meditação diária na palavra de Deus, ela vai produzindo uma força que não vem de você, mas ela vai moldando a sua mente, o emocional, o espiritual, e você vai sendo fortalecido pela própria palavra de Deus, que vai alimentando o seu coração e vai dando força para você então poder pregar para sua esposa, pregar para o seu marido, pregar para o seu filho, pregar para o seu vizinho, para o seu parente que está desanimado, para aquele ente seu que está doente, que está enfrentando uma luta na saúde, e aí você vai arrancando forças, não suas, mas pela coragem da palavra de Deus. Você vai ajudando aqueles que estão cansados no caminho. Você que era o cansado se torna fortalecido e começa a transmitir coragem para aquele que está faltando coragem. Não por você, mas pela palavra de Deus. Então ame a palavra de Deus. Deseje a palavra de Deus. Queira a palavra de Deus na sua vida. Leia a palavra de Deus. Leia a Sagrada Escritura. Não há outra forma. O que Deus promete ao seu servo é: se meditar em tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aqui não é riquezas, queridos. Não é dinheiro. Não é promessa de ter muita grana. E talvez alguns ficaram frustrados agora. Não. Ser bem-sucedido é saber lidar com essa vida. É a sabedoria de Deus. Porque inteligência você pode ter. Você pode conhecer os conceitos bíblicos, você pode conhecer de teologia. Aproveito até para dar um feliz dia do teólogo aos teólogos aqui, principalmente ao reverendo Robson. Hoje é dia do teólogo. Mas você pode entender tudo de teologia, conceitos, mas para viver uma vida na presença de Deus, é somente pela Escritura. Ela que vai moldando o seu ser e te ajudando a olhar para onde você deve olhar. Para onde é? Para Cristo, porque a palavra vai ensinar de Cristo, ela vai revelar a Cristo, ela vai mostrar o que você deve fazer na luta contra o pecado, como conquistar a vida, como conquistar os desafios, se não for através de Cristo, e Cristo você só vai achar na palavra. Foi onde Deus decidiu revelar a Cristo. Coragem. O primeiro passo foi promessa. O segundo é a palavra. E o terceiro é? Presença. Alguns gravaram. Vamos lá? Primeiro, promessa. Segundo, palavra. E o terceiro, presença. Vamos ler o verso 9? Leiam, por favor. 1, 2, 3. Podem ler. Olha que maravilha, queridos. Olha o que Josué está ouvindo do próprio Deus. Não te mandei eu? É uma pergunta para ele. É uma pergunta para que ele medite. Não te mandei eu? Não foi eu que mandei você? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, o Deus pactual, o Deus Yahvé, teu Deus, é o Deus pessoal, o Deus de perto, é contigo por onde quer que andares. Nós temos aqui duas expressões. Senhor, em caixa alta, que é esse Deus pactual, e Deus, esse Deus que é presente, que está perto do seu povo,
que Ele que manda, mas Ele também oferece a sua presença. Então, o importante para nós, queridos, é a presença de Deus. É a força da coragem. O que vai trazer força para a sua coragem, para você colocá-la em ação, em evidência, é a presença de Deus. Josué precisava entender que a presença de Deus é o ápice da coragem. É a parte mais alta. É aquilo que vai tirar você da inércia e vai fazer você falar da palavra de Deus. E vai fazer você viver a palavra de Deus. Uma coisa para Josué era ver o seu líder, Moisés, lá desfrutando da presença de Deus, comunicando e falando aquilo que Deus havia falado para o seu povo, aquilo que Deus havia transmitido ao seu povo. Agora era ele, não era mais o seu líder já não estava mais presente. Agora ele tinha que assumir aquele papel. Quando você estiver lá na sua casa, não é o pastor que vai estar lá, é você. É você que tem que assumir. É você que tem que buscar a presença de Deus dentro da sua casa. É você que tem que buscar a presença de Deus lá no seu local de trabalho. É você que tem que buscar a presença de Deus lá na sua escola. É você que tem que fazer a presença de Deus real aonde você estiver. Porque você é a imagem e semelhança de Deus e carrega dentro de você o próprio Deus. Queridos, a presença de Deus muda a história de Josué. Ela é pactual, foi uma promessa. Deus fez um pacto. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi um pacto que Deus fez com Josué. Olha, você não precisa ter medo, porque a minha presença vai com você. É a minha presença. Fique tranquilo. Quando chegar lá na frente do inimigo, a minha presença está com você. Fique tranquilo, não é você que vai guerrear, sou eu. Quando você estiver na frente do povo e tiver que orientá-los quando eles estiverem desorientados, a minha presença estará contigo. Em Cristo, no Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que está presente. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Nossa coragem final está em Cristo ressurreto, vivo, reinando e presente aqui neste local, nesta hora conosco. É o Senhor Jesus Cristo. Richard Baxter foi um dos maiores pastores puritanos. Em 1647, ele foi atingido por uma doença gravíssima. Seus pulmões estavam acometidos. Era tão séria a doença que os médicos da época falaram que ele não passaria daquela noite. E a doença era tão intensa, era tão dolorosa, que ele mal conseguia respirar. Sentia fortes dores, estava totalmente tomado por aquela doença. Humanamente, aquele era o pior momento da vida dele. Mas foi naquele momento que ele sentiu a presença de Deus. Ele escreve assim: na noite que pensei, será a última da minha vida, Deus visitou minha alma de modo tão próximo que jamais esquecerei enquanto viver. Tive naquela noite mais alegria na presença de Deus do que em todos os prazeres da minha vida. Meu coração estava tão cheio de Cristo que temi que, se Ele aumentasse sua consolação, eu não suportaria de tanta alegria. Ele experimentou tanto da presença de Deus, que ele achou que talvez nem suportaria de tanta alegria a presença de Deus. Medo. A coragem não é o que vai superar o medo. É a presença de Deus. Quais são os seus medos? Quais os medos você tem enfrentado hoje? Quais são os medos que estão à sua frente? Todos nós passamos por momentos de medo.
aquele que a gente perde o controle e o medo bate a porta do nosso coração. Só que ele não só bate a porta, ele entra, ele invade a porta do nosso coração. E o que vai fazer nessa hora você reagir não é a coragem que você tenta criar dentro de você, porque ela passa rápido. Não são as palavras de motivações, não são as palavras de coach para fazer você achar que você pode superar a si mesmo, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus que traz tranquilidade no mar mais tempestuoso da sua vida, na noite mais escura da sua vida. É a presença de Deus que traz paz e bonança quando nada mais pode trazer calma ao seu coração. A presença de Deus é o antídoto para o medo. Quem anda com Cristo nunca anda sozinho. Mesmo se estiver cercado de gigantes, mesmo que as tribulações tomem conta, mas quem tem a presença de Deus resiste aos medos. Meu irmão, Cristo está com você na sua dor. Por mais difícil que pareça, talvez você duvide, tenha dificuldade para acreditar, mas Cristo está com você, porque a sua promessa é a sua palavra e Ele garante a sua presença. Ele está com você no meio da sua dor. Você que está com crises emocionais, a presença do Senhor traz uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que ultrapassa qualquer filosofia humana, qualquer conceito da ciência. A paz que Cristo traz, ela surpreende o nosso coração. Quem enfrenta o luto precisa da presença de Cristo. Aquele que consola e restaura a alma daquele que está sem esperança. A presença de Deus, ela é real na nossa vida. Ela é real no nosso ser. Ela é real na nossa crise, mas também nos dias de felicidade. A presença de Deus, ela é constante na nossa vida. Deus está presente, queridos. Deus está conosco. Coragem, porque Deus está com você. Coragem para a sua vida. Concluindo, queridos, a coragem de Josué é a coragem da igreja. É a coragem do povo de Deus. Não é a coragem que brota em nós, mas é aquela coragem que Deus derrama sobre nós. Não vem do temperamento, mas das promessas de Deus, da palavra de Deus e da presença de Deus. E em Cristo nós vemos a promessa cumprida. A promessa de Deus, lá no Getsêmani, quando ele falou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A promessa foi cumprida em Cristo. A palavra encarnada é esse Deus que se fez carne. A palavra de Deus, o Logos, se fez carne. Aquele que nasce de uma virgem mulher. E a presença permanente que prometeu. Ele que ressuscitou e prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. A verdadeira coragem está em olhar para Cristo, viver com Cristo, estar na presença de Cristo. Yang Yi está preso. Mas corajosamente entregue nas mãos de um Deus presente. Queridos, nós não precisamos estar na China. Não precisamos estar numa prisão. Não precisamos estar diante de um exército de inimigos para precisar de uma coragem. Sabe onde você precisa de coragem? No casamento. No casamento você precisa de coragem. Na criação dos seus filhos você precisa de coragem. Nas tentações você precisa de coragem. Na enfermidade você precisa de coragem. No ministério você precisa de coragem. Nas mudanças da vida você precisa de coragem. E na noite mais escura da alma você precisa de coragem. E hoje você conheceu
os 3 passos da coragem. Quais são? Vamos lá, todo mundo junto? Pronto, podemos ir embora. A mesma coragem que sustentou Josué e que sustenta o Wang Yin é a mesma coragem que Cristo oferece para nós aqui nesta noite. É a mesma coragem que está disponível para mim e para você. Diante dessa coragem, eu quero chamar você para colocar-se diante de Deus. Nós vamos orar, mas eu quero te dar a oportunidade de você orar. Ore aí no seu lugar, peça a Deus coragem. Está faltando coragem para você? Clame a Deus porque Ele dá coragem. Através da sua palavra, através da sua promessa e da sua presença. E a palavra de Deus está aqui. A promessa de Deus está aqui. E a presença de Deus está aqui. Então ore, clame a Deus, fale com Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar aquele segundo hino. Aquela segunda canção que nós cantamos. Enquanto os irmãos estarão orando, nós vamos cantar e depois eu oro encerrando.